Saudações, pessoal, estamos aí no Pinheiro BG, eu sou Roberto Pinheiro, né, o nome criativo, e hoje mais uma primeira mordida de um jogo do Uwe Rosenberg. Por isso que eu separei aqui os jogos que eu tenho dele na coleção, né, o Patchwork e o Hallertau. São os dois jogos que eu prefiro dele, mas o cara tem uma infinidade de jogos. Talvez você estranhe eu não preferir o Agrícola ou o Caverna ou qualquer outro jogo assim dele mais famoso. Mas eu nunca tive o Agrícola porque nunca gostei mesmo. E o Caverna eu já tive e já me desfiz. Então não é assim o tipo de jogo que eu acho tão legal. O Hallertau eu gosto porque ele joga muito bem de dois, né? Então eu acho a proposta dele interessante. E apesar de eu ter algumas críticas com relação ao jogo, né? Mas eu acho que ele é um bom jogo. O mais engraçado é que o Uwe ele não começou nesses jogos pesadões e nem nos poliôminos, porque ele tem um bocado de poliômino. Ou de jogo meio que de quebra-cabeça, assim. Ele começou no carteado, né? Então ele começou com Bonanza, esse talvez você conheça, né? Que já foi lançado aqui no Brasil. E ele também começou com Mamma Mia. Aí esse eu já tive. Eu nunca tive Bonanza, mas eu já tive Mamma Mia. Não tente encontrar explicações, né? Oh, bati no microfone. Como é que funciona o Mamma Mia? Puxando um pouquinho, né? Só pra você ver como ele fazia jogos diferentes. Especialmente quando você comparar com o de hoje que eu vou apresentar. É um jogo de carta que você tem que fazer uma pizza, mas é um jogo de memória. Então você vai jogando cartas num bolo, você tem que memorizar o que já tem para dizer, olha, vou fazer pizza agora, porque você sabe que tem os ingredientes. Então é bem diferente, mas legal. É tão legal que eu já tive duas vezes. Acho que é um dos poucos jogos que eu tive. Deve ser o único, se brincar, que eu tive duas vezes. Eu tive a primeira vez, aí um amigo meu gostou muito, aí eu dei de presente depois de um tempo. E aí depois eu comprei de novo. Uma outra edição, mas é tipo a mesma coisa, mesmo jogo, só mudava a arte, né? Eu achei mais bonitinho e tal. Então é um jogo que já vendi de novo. Então ele não se segura, porque eu acho que ele enjoa, né? Mas aí de vez em quando bateu uma saudade. Bom, o jogo de hoje, né, deixando aí o suspense de lado, vai ser o Tangram City. Tangram City é um jogo aí mais recente do Uwe Rosenberg, é um tile placement. Como assim? Você vai colocando pecinhas, né, para formar um tabuleirinho, né, seu. Ele é um jogo bem tranquilo, digamos assim. Eu acho que ele é bem fácil de explicar, é bem fácil de jogar. Talvez não jogar bem, não sei. E ele. Bom, depois eu chego nos problemas, né? Vamos falar como é que o jogo funciona. O vídeo apresentado são primeiras impressões sobre o jogo. Seu propósito não é explicar as regras. Em caso de dúvidas, o manual deverá ser consultado. Ele funciona basicamente abrindo 4 cartas por rodada e você colocando esses 4 tiles que saíram nessas cartas no seu tabuleiro. Os jogadores recebem cartas e também revelam cartas na mesa para juntar essas 4 cartas. Então, por exemplo, eu joguei com 3 jogadores lá no Espada de Jogos, né? Então mais um jogo aí para a extensa lista aí do Espada de Jogos. Vai ser muito jogo, certo? Eu acho que foram 17, não tenho certeza, mas vai ser muito jogo ainda que eu conheci no Spa. Esse é só mais um deles. E como eu joguei com 3, cada jogador recebia uma carta e uma carta era revelada no meio da mesa, para ter sempre 4 cartas por rodada, né? E aí o que, é que você faz com essas cartas? Revelou a carta, pega a peça e coloca no tabuleiro. O seu objetivo é fazer retângulos no tabuleiro. O que é isso? É meio estúpido a pergunta, né? Porque retângulo todo mundo sabe o que é. Mas é porque no jogo você vai ter que preencher uma área contígua de retângulo, fazendo um retângulo. Como assim? Como o tabuleiro é quadradinho, cheio de quadradinho, você quer preencher todos os espaços entre meio que duas colunas para fazer uma área grande, e essa área quanto maior, né, melhor, mais pontos você ganha. E além disso, você ganha ponto assim toda a rodada, né? E além disso, você ganha ponto no final do jogo de acordo com a harmonia da sua cidade, do balanceamento que você fez. E esse balanceamento é em cima das peças que são de verdinho, assim, como se fosse natureza, e as peças que são de construção. Só que aí toda peça ela tem frente e verso, é só você virar e botar. Só que quando você vira um tile desse, às vezes ele vira um outro tile, porque ele tem um formato esquisito, né? Então, às vezes, quando você espelha ele, ele não dá a mesma coisa. Então, às vezes, você quer usar um lado ou outro, mas você gostaria de usar um lado ou outro por causa do balanceamento e tal. Aí tem umas ideias interessantes, assim. Bom, então o jogo é basicamente isso. Revela uma carta, coloca um negócio, faz isso 4 vezes. Depois que você fizer 4 vezes, você coloca uma praça, que é um tilezinho, um triângulozinho só, um triângulozinho, é meio quadrado, né? Porque os espaços são quadrados, mas você pode botar meio quadrado. E esse triângulozinho é um coringa para o tipo de terreno. Então, se ele está do lado de um triângulozinho de cidade, ele é cidade. Se ele tiver um triângulozinho de praça, não sei o que é aquilo, né? Ele vira daquele tipo de terreno. Basicamente isso. O jogo é só isso, você joga X rodadas, você apresenta todas as cartas do jogo, então você joga com todas as peças. Não é necessário todas as peças para fechar o tabuleiro, né? Mas aí você pode deixar umas 3 de fora, dependendo do tamanho, talvez mais, né? Então, só isso o jogo. Eu acho bem de boas, acho muito simples de explicar, né? Então, vamos já seguir aqui pro pró e contra, né? O pró é justamente isso. Ele é um jogo muito fácil de ensinar, a gente
não aprendeu na hora, mas foi muito rápido assim de você entender o fluxo do jogo e de começar a jogar o jogo. Ele é um jogo que funciona, que tem pouca interação, então ele é como se fosse um flip and write mesmo, você revela coisas e vai fazendo aquilo naquele seu turno. E além disso, eu achei que ele é um puzzle desafiador, né? Assim, você vai ter que ficar pensando à frente e pensando nas peças que faltam, porque você sabe que todas vão entrar, né? Talvez saia uma, mas eu acho que não sai nenhuma não. Mas bom, aí você vai ter que pensar nas peças que vão entrar para, baseado nisso, montar o seu tabuleiro. Então o que muda aqui é somente a ordem que as peças vão entrar. Elas vão todas entrar, né? Eu achei o design gráfico muito bom, porque ele, querendo ou não, essas peças são confusas quando você encaixa no tabuleiro e tal. Sendo que ele fez de uma maneira que fica bem claro, assim, bem claro não, mas o mais claro possível, eu imagino, onde é o quadradinho e onde é o metade do quadrado, né? Porque isso aí pode gerar umas dúvidas quando você for posicionar, mas aí baseado no design gráfico do jogo, você consegue identificar as coisas e ele funciona, né? Então, apesar de ter um formato muito esquisito, você consegue posicionar de boas por conta da arte que ele tem na frente, que é o design gráfico bem feito, né? Aí qual é o contra, né? Não tem interação, é inexistente, como a maioria dos flip and write, apesar desse não ser, mas meio que simular um, né? E não tem interação. Você revela a carta, você monta seu tabuleiro, você ganha ponto. A única interação é a disputa por ponto. Tanto é que o jogo joga de 1 a 4. Eu não joguei com solo, né? Jogar sozinho. Joguei com 3 jogadores, só que perceptivelmente dava para jogar sozinho e se divertir, assim. Só que, por consequência, né, do jogo não ter interação e também de ser um quebra-cabeça e tal, eu acho que a rejogabilidade dele é baixa. Porque ele tem uma estrutura meio que fixa no jogo, a partida é meio que a mesma, só mudando a ordem dos tiles que vão entrar, então você vai ter os mesmos feelings, né? Eu imagino, só joguei uma vez, mas eu imagino que vai ter o mesmo feeling de jogar outras vezes. Tanto é que eu não tenho vontade de jogar novamente, né? Eu consegui fechar o tabuleiro inteiro, então na minha cabeça eu meio que zerei o jogo, né? Então, como é que eu vou então bater isso? Não tem como bater isso. Eu posso bater minha pontuação, né? Posso fazer um jogo melhor durante a partida. Mas no final da partida eu fechei tudo, eu meio que, né, acabei o quebra-cabeça. Então, talvez tenha sido um pouco fácil, né, conseguir fazer isso, e isso não dá um motivo para você retornar ao jogo, né? A outra parte que tem, que é o balanceamento dos tiles, eu achei muito tranquilo. Acho que todo mundo conseguiu balancear perfeitamente, se não ficou por um ou outro só. Mas acho que todo mundo conseguiu balancear perfeitamente. Para você ver que não é complicado. É bem de boas, porque você tem opções, né? É só você virar o tile e já está no outro tipo, né? Então eu achei uma bobagem essa pontuação. Poderia ele pensar em alguma outra coisa mais interessante, não sei, né? Ou então, não sei. Ter alguma coisa com relação à área, né? Então, tipo, a maior área daquela cor e a maior área daquela outra cor, né? Porque aí pelo menos você teria que investir de um jeito estratégico, né? Geraria um quebra-cabeça muito maior do que simplesmente qualquer peça no tabuleiro, né? Mas aí talvez ficasse muito mais pesado o jogo, não sei. Então, né, baseado nesses prós e contras, né? Em suma, o que é que eu achei do jogo, né? Eu acho ele um flip and write disfarçado, então ele é meio que super produzido para o que ele proporciona, né? Porque ele poderia ser simplesmente desenho, né? Lógico que com desenho ficaria muito mais sem graça o jogo, né? Sem um aspecto tátil, né, que tem no tile placement, mas com certeza seria o mesmo jogo mecanicamente, né? O que talvez não faça muito sentido, né, você usar esse tanto de peça e tal. Mas em todo caso, independente disso, o jogo não é inovador, né? Não tem nada de novo aqui, apesar dos tiles serem diferenciados e eu não ter visto em nenhum outro lugar. Essa seria a inovação do jogo, mas ela não é uma inovação grande o suficiente para você sentir que está fazendo algo diferente do que um jogo que usa peças de Tetris. Então, o feeling é o mesmo, não muda o feeling, é a mesma coisa. E a rejogabilidade é baixa. Claramente, se eu joguei uma vez e senti que já explorei o jogo inteiro, é muito baixa, né? Talvez outras pessoas que gostem mais do gênero ou que não consigam fazer uma pontuação tão boa na primeira partida, joguem uma segunda, uma terceira, né? Mas eu imagino que depois de 5 partidas, no máximo, estourando, você não quer ver mais a cara desse jogo, né? Posso estar enganado, mas é a impressão que eu tive jogando ele, certo? Então é meio que isso. Foi mais uma primeira mordida aí, espero que tenham gostado. Valeu!